Iniciamos a gravação. Rabino, pode seguir, por favor. Shabbat Shalom a todos. A maioria dos nossos estudos, muitas vezes, talvez sejam mal compreendidos, porque a gente tem mostrado para as pessoas um outro lado da palavra de Deus. A maioria dos religiosos apresentam um Deus que precisa da adoração, um Deus que é extremamente bondoso, misericordioso, um Deus que, qual a palavra mais adequada para entender isso? Um Deus fraco. As pessoas vão às igrejas sem querer falar mal de nenhuma igreja, mas as mensagens sempre são as mesmas. Deus vai fazer, Deus vai mudar, vamos fazer uma campanha que nós vamos conseguir convencer a Deus, vamos jejuar para que Deus receba o nosso jejum para nos dar o que nós pedimos. Isso está na natureza das pessoas. Desde a antiguidade, principalmente na época dos falsos deuses, eles faziam sacrifícios para receber as benécias dos deuses. Não sei se vocês sabiam por que os pagãos, né, os idólatras, por que eles tinham vários deuses? Porque eles achavam que ter um Deus só era insuficiente. Então eles tinham, na época de Israel antigo, eles tinham um Deus para a chuva, um Deus para a fertilidade, um Deus para o nascimento de crianças. Enfim, eles tinham uma variedade enorme de deuses. Porque eles se sentiam que se eles oferecessem alguma coisa para esse Deus, eles receberiam em troca. Diferente do Deus de Israel. Quando o Deus de Israel comissionou Moisés a ir no Egito e tirar a casa de Israel de lá, quem veio de lá? Israelitas egípcios. Já fazia 400 anos que eles estavam lá, há várias gerações, todos eles, com exceção talvez ali da família de Moisés, eram idólatras, eles adoravam os deuses do Egito, o deus principal deles era o boi Apis, que eles, na Bíblia, aparece como bezerro de ouro, vocês conhecem a história. Então, agora Moisés vai ter que ensinar essas pessoas a adorar um único Deus. As 10 pragas que foram derramadas lá no Egito, cada praga foi para destruir um suposto Deus. Então aqui nós estamos falando de 10, mas tinha muito mais. Porém, agora a incumbência de Moisés, Arão e seus filhos era fazer com que aquelas pessoas abandonassem aquelas crenças e começassem a seguir o único Deus. E esse único Deus, ele não tinha fisionomia, ele não tinha uma aparência. E isso causou nas pessoas um problema muito grave, uma preocupação muito grande. Por quê? Porque eles começaram a ter dificuldade para servir a esse Deus. Porque eles estavam acostumados a fazer oferendas, barganha com Deus. E isso veio dentro do DNA da maioria das pessoas. Lembra que eu falei que eles estavam há 400 anos. Em 1492, na Espanha, a rainha e o rei de Espanha chamaram os judeus e disseram: ou vocês se convertem ao catolicismo, rejeitam a sua religião, rejeitam o seu Deus, rejeitam o sábado, voltem a comer carnes de porco, ou vocês serão expulsos da Espanha. Vocês vão perder todos os seus bens. Na época, Dom Abravanel
que é o antepassado do Silvio Santos aqui, que nós temos aqui, faleceu recentemente. Dom Abravanel era o ministro da Fazenda. A Espanha estava falida. E Dom Abravanel disse à Espanha, se a Espanha permitisse que os judeus continuassem vivendo como pessoas normais, seguindo a sua religião, ele pagaria a dívida externa da Espanha. Mas o que aconteceu? A Espanha tomou o dinheiro dele e aqueles que aceitaram a conversão, que são chamados cristãos novos ou marranos, esses permaneceram na Espanha. Os que não aceitaram foram expulsos da Espanha. Uma grande parte deles foram a Portugal. E lá em Portugal, eles ficaram durante algum tempo. Porém, houve um casamento entre espanhóis e portugueses da realeza, e agora chega novamente a ordem para que eles se convertessem ao catolicismo. Muitos deles se converteram, porém, enganosamente, disseram que se converteram. E eles, qual foi a solução para essas pessoas? Virem para as Américas, que estavam recém-descobertas. Muitos deles vieram para o Brasil, outros foram para a América Latina, atual América Latina. Eram chamados de marranos. Marranos é porcos. E esses adotaram nomes dos portugueses, né? Nós temos até uma lista de nomes de descendentes de judeus. Porém, já passou 500 anos. E a maioria deles, os seus pais, os seus tataravós, se esqueceram ou não queriam falar para os seus filhos que eles eram judeus. Porque a Inquisição, você tem uma ideia, a Inquisição foi até 1890, mais ou menos. Aqui no Brasil, a Inquisição foi muito pesada. Na Praça da Sé, José de Anchieta, o padre José de Anchieta, enforcou ali pessoas judias que eles diziam ser cristãos, descobriram que eles não eram cristãos. Como é que eles faziam? Eles perseguiam, como é que eles descobriam que era um judeu disfarçado de cristão católico? Pelos seus hábitos. Se ele não trabalhasse o sábado, esse é o judeu. Se ele não comesse carne de porco, esse é o judeu. Se ele não fosse na igreja, esse é o judeu. Se ele não beijasse o pé da santa, esse é o judeu. E aí o que os judeus começaram, então, a ter algumas artimanhas? Eles ficavam observando se na sexta-feira... Isso, perfeitamente. Eles ficavam observando se na sexta-feira as mulheres judias, as mulheres em si, lavavam o arranjo de cama. Porque as portuguesas não faziam isso, mas as judias faziam, para entrar no Shabat com roupa limpa na cama. Eles observavam o jeito que as mulheres varriam. Se elas varriam da porta da sala para a porta da cozinha, é judia. Se varresse da porta da cozinha para a porta da sala, era católico. Por quê? Porque elas varriam desse jeito por causa da mezuzá que ficava na porta. Aí você fala, mas eles descobriram então que tinha mezuzá? Qual foi a estratégia desses judeus que se passavam por católicos? Eles colocaram uma imagem da santa na porta. E no pé da porta, dentro da santa, eles colocaram uma mezuzá. Tem uma expressão muito usada, a santa do pau oco. Por quê? A santa, eles faziam um buraco e colocavam a mezuzá. Daí que vem a expressão, a santa do pau oco. E ali eles passavam e beijavam a mezuzá, e as pessoas dizem, nossa, que católico, né, dedicado. E assim, só que com o passar das gerações, eles foram esquecendo e se perdendo. Na virada do século XX, muitos desses descendentes de judeus, que não tinham muita afinidade com os católicos,
acabaram sendo cooptados e convertidos às igrejas protestantes, né? Depois a mudança para igrejas evangélicas, e hoje a maioria absoluta de protestantes evangélicos, eles são descendentes de judeus, porém a maioria desconhece esse lado. Porque se passou todo esse período de tempo. O mesmo que aconteceu com Israel, que eles perderam a relação com Deus de Israel, foi como aconteceu com os nossos irmãos aqui. E a maioria foi para as igrejas. E lá nas igrejas, eles acostumaram e aprenderam que eles tinham que fazer aquelas práticas de troca com Deus. Eu faço um sacrifício e recebo uma bênção. E isso passou a ser rotineiro nas nossas vidas. Então é muito comum as pessoas irem ao monte orar. Há algum problema nisso? Não. Porém, eles interpretaram errado o texto. A Bíblia fala: elevo os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Eles vêm até aí. Eles acham que o socorro vem lá do monte. Só que o restante do versículo: o meu socorro vem de Jeová. Não tem nada a ver com o mundo. Porque os pagãos é que subiam nos montes e nos morros para oferecer aos seus ídolos. E isso ficou impregnado na mente das pessoas. Não que seja algum problema, não é problema nenhum. Você subir a algum lugar para orar, não tem problema nenhum. Porém, você vê que as pessoas pegaram a metade dos textos. Outros trazem para Techuvá crenças paganizadas que na cabeça deles são crenças verídicas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para não influenciar as pessoas em crenças que não são bíblicas. Por exemplo, é muito comum as pessoas acharem que participar de uma religião qualquer lhe dá garantia de salvação. E isso não é verdade. Por quê? Nos dias de Jezabel e Acabe, Jezabel conseguiu fazer com que o povo de Israel acreditasse que Baal era Jeová. Porque a palavra Baal é Senhor. Hoje, como é que está na nossa Bíblia? Está Jeová? Não, está Senhor. Nas Bíblias, até 1950, 1970, aparecia a tradução Jeová. Depois eles tiraram e colocaram Senhor. Na Bíblia hebraica, colocaram Adonai, ou Hashem. Porém, na época de Acas e Jezabel, eles tinham plena certeza que Baal era Jeová. Porque colocaram na mente das pessoas agora que Jezabel era uma mulher, como se diz? Era uma mulher perversa, uma mulher lascívia, uma mulher que, sei lá. Porém, ela era religiosa. Ela tinha 850 pastores à sua disposição. E esses pastores evangelizavam o povo de Israel. De repente aparece um indivíduo mal vestido, desconhecido, chamado Elias. Naquela época, em Israel, tinha 100 profetas de Deus. Só que eles tiveram que ficar escondidos, porque Jezabel ocultamente mandou matá-los. Obadias começou a alimentar esses 100 profetas, escondido, com pão e água, para que eles não fossem mortos por Jezabel. Para o povo, Jezabel era uma serva de Deus. Para o povo, aqueles sacerdotes, aqueles padres, aqueles pastores, como você quiser chamar, eram de Deus. O povo só descobriu que eles não eram de Jeová, eles não eram verdadeiros no dia do confronto, quando os 850 líderes religiosos de Jezabel, vamos falar assim, facilitar,
confrontaram com Elias. Vocês conhecem a história. Eles ficaram o dia todo lá, gritando, se rasgando, se escabelando, e não desceu fogo do céu sobre o altar deles. E Elias ali, brincando, zombando deles, dizendo, falem mais alto, quem sabe, né, Baal está dormindo. Quem sabe Baal saiu. E aí o que acontece? Acontece o pior. Não aconteceu de descer o fogo sobre eles. Aí, quando Elias fez a oração, o altar de Elias, além de estar ali todo molhado, desceu fogo do céu e consumiu tudo. Foi aí que os israelitas acordaram para a vida. E isso vai acontecer agora no futuro. Hoje, a maioria das pessoas pensam que essas congregações, essas sinagogas, esses lugares, igrejas e etc., é a casa de Deus. Mas vai haver um dia que eles vão ver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Filha, você levantou a mão ou foi por engano? Evelyn, você levantou a mão ou foi por engano? Acho que foi por engano. Continuando. A mesma coisa vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque hoje as pessoas vão nas suas congregações, nas suas igrejas, existem mais de 100 mil denominações diferentes. E aí o que acontece? As pessoas têm plena consciência que aquela congregação é a verdadeira. Ninguém diz, nem eu, a minha é falsa. Óbvio que não. Porém, como é que nós vamos distinguir o que é verdadeiro e o que é falso? Jesus, Yeshua, nos ensinou como detectar isso. Primeira coisa, já é conhecido de nós, de todos, né? O jovem rico pergunta a Jesus. A história vocês conhecem. O que faço para herdar a salvação? A resposta é única. Guarda os mandamentos. Então nós sabemos que a partir da palavra do Senhor, um dos critérios para ser salvo é guardar os mandamentos. Outro versículo que nós vemos está em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22 e 23. Ali, Yeshua diz que naqueles dias, nos nossos dias, espero, ou talvez dos nossos netos, não sei, muitos dirão naquele dia, nós fizemos milagres em teu nome, nós curamos, nós ressuscitamos. E aí Yeshua diz, e eu vou dizer na cara de vocês, apartai-vos de mim, vós que sois contra a lei. Em grego, a palavra contra a lei é anomia. A palavra a grega é não, nomia, lei. Vós que sois contra a lei. Porém, na Bíblia Almeida e na maioria das Bíblias, o que eles colocaram? Vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade não tem nada a ver com anomia. A palavra em grego, iniquidade, é asebes, alguma coisa assim. Eu não sei nem a pronúncia direito. Porém, em hebraico, iniquidade é rachá. E contra a lei é pachá. São palavras parecidas que as pessoas traduziram. Quando eu leio, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o que me leva na mente? Aquele que roubou, que matou, que fez qualquer coisa ruim. Porém, quando eu falo que é contra a lei, é muito mais amplo. Por quê? Por que é mais amplo? Porque abrange a questão das festas bíblicas que foram trocadas pelas festas católicas e festas evangélicas, né? Os evangélicos colocaram no lugar da festa dos tabernáculos a festa das nações. Eles acharam que Deus não tinha sabedoria ao inventar a festa dos tabernáculos, aí eles criaram a festa das nações. Então você vê a discrepância. A questão do Shabat, do sábado.
Deus ordenou que nós guardássemos o 7º dia da semana. A Igreja Romana e as suas filhas evangélicas adotaram o 1º dia da semana. O correto é descansar no final do dia. O correto seria descansar no final da semana. E aí eles começam a descansar no 1º dia. Ao contrário, é o inverso. Então, tudo isso foi fazendo com que as pessoas fossem criando distância de Deus. Elas começaram a se afastar do Senhor. Mas isso não é o pior. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, quando não conhecíamos. Se nós olharmos para trás, os nossos antepassados próximos, pais, avós, bisavós, alguns chegaram a conhecer tataravós, a maioria deles não tiveram esse privilégio que nós temos hoje de conhecer a palavra. E porque não conheceram a palavra, o que aconteceu? Eles não podem ser julgados e condenados por uma coisa que eles conheceram. Porém, hoje as pessoas conhecem, não tem quem não saiba a diferença entre sábado e domingo. Até algumas igrejas evangélicas, né, que adotaram o 7º dia, é um exemplo para as pessoas, para chamar a atenção. Porém, o que acontece? Nós somos levados a crer que a iniquidade não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com sábado, não tem nada a ver com alimentação, não tem nada a ver com festas bíblicas. Por isso que nós temos que fazer um detox espiritual. O que é um detox? É nos tirar de dentro de nós doutrinas que são doutrinas malignas. Lá em Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4, o próprio Yeshua diz, sai dela, povo meu, sai da confusão. E que confusão é essa? Doutrinas que são doutrinas de demônios que hoje estão infestadas no meio do povo de Deus, confundindo a mente. Porém, o que acontece? E no livro, na epístola de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, ali fala claramente dizendo o seguinte, melhor seria para essas pessoas não terem conhecido do que conhecer e rejeitar. Por quê? Porque elas bateram o martelo na sua própria perdição. A partir do momento que você toma conhecimento, como nós tomamos conhecimento da verdade, e rejeitamos, o que acontece? Nós perdemos a oportunidade de uma eternidade. Porque nos tornamos hipócritas. Porque nós fazemos uma escolha. Se eu deixar de trabalhar o sábado, eu vou ter problemas financeiros. Por que eu vou deixar de comer carne de porco, se é uma carne tão barata em relação às outras carnes? Aí eu abro mão e vou continuar transgredindo, achando que não tem nada a ver, e não é o que a Bíblia fala, né? E olha o que a Bíblia diz aqui, vou ler para vocês, Isaías 59, 2. Mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobrem seu rosto para não escutá-lo. Vou ler de novo. Mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobrem seu rosto para não escutá-los. Você já parou para pensar que muitas das orações não são atendidas por causa das nossas iniquidades, das nossas transgressões? Você já parou para pensar aonde você está transgredindo? Por que você não está prosperando? Por que as coisas estão indo para trás? Está aqui, por causa das vossas iniquidades. A palavra iniquidade, aqui, é a mesma palavra que está lá em Mateus 7, 23. Anomia. Porque vocês são contra a lei, Deus não ouve a vossa oração. Quando eu estou contra a lei de Deus, Deus não ouve as orações. Isso é muito sério. Nós temos também os Salmos, capítulo 81, versículo 11 e 12. Mas meu povo não ouviu a minha voz,
e Israel não quis me obedecer. Perdão. Portanto, entregá-lo-ei à dureza do seu coração. Caminharam segundo os seus próprios conselhos. Não quiseram ouvir Deus. Como que nós escutamos Deus? Através da palavra. Nós vemos também em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 11 e 12. Quando vier todo Israel a se apresentar diante de Jeová, teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel e seus ouvidos. Fará congregar o povo, varões, mulheres e crianças e os estrangeiros que estejam em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a temer Jeová, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então nós vemos aqui que tudo está ligado à obediência à lei de Deus. E em 2 Tessalonicenses, nós vemos também um texto que aqui a maioria de vocês já estão acostumados, a gente sempre pega esse texto, porque é um texto muito pesado. E por ser pesado, é importante nós observarmos, né, a seriedade dele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 a 13. Por isso, Deus lhes enviará um espírito enganoso para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos que não creram na verdade e antes tiveram prazer na injustiça. Ou seja, quando a pessoa recebe a palavra, ele sabe que ele tem compromissos com Deus, ele sabe que sob os seus ombros e meus ombros, nossos ombros, nós temos uma responsabilidade de levar esse evangelho do reino às nações. Mas ele acha que não é com ele. E ele prefere voltar, né, para a sua igreja, porque lá ele ouve palavras de autoajuda. Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Então ele prefere esse Deus gênio, esse Deus mágico, do que um Deus que pede obediência. Porque ele se esquece que em Deuteronômio 28, ali nós temos 14 versículos que são tão específicos que vale até a pena ler, né? Deuteronômio 28. Do versículo 1 ao 14. E acontecerá que se ouvires atentamente a voz de Jeová teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. Também Jeová teu Deus vai exaltar-te sobre todas as nações da terra. Uma das condições para sermos exaltados, qual que é? Guardar os mandamentos. Virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão, se ouvires a voz de Jeová teu Deus. Quando a pessoa guarda os mandamentos, Deus vem até ele. Tá? Bendito será tu na cidade, e bendito será no campo. Na cidade você vai ter o seu negócio e vai ser próspero. No campo, a sua propriedade vai gerar alimentos e vai ser próspero. Bendito o fruto do teu ventre. Seus filhos serão bênçãos. O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito serão o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrar e bendito você vai sair ao sair. Jeová derrotará teus inimigos que se levantarem contra ti. Ou seja, todas aquelas pessoas que se levantarem contra ti, não é você que vai lutar contra eles. É o próprio Jeová. Por um caminho sairão contra ti, e por 7 caminhos fugirão diante de ti. Jeová te enviará a sua bênção sobre teus celeiros, e sobre tudo que colocasses a mão, e te abençoará na terra que Jeová teu Deus te dá. Jeová te estabelecerá por seu povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos de Jeová. A condição é guardar os mandamentos. Teu Deus, e andarás em seus caminhos, e verão todos os povos da terra que o nome de Jeová é invocado sobre ti, e temerão.
As pessoas vão olhar para você e dizer, olha, não mexe com ele não, porque ele é protegido de Jeová. Jeová te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, no país que Jeová jurou a teus pais que te daria. E Jeová te abrirá o seu bom tesouro, o céu para enviar a chuva à tua terra em seu tempo, e para abençoar a tua obra de tuas mãos, e você vai emprestar a muitas nações, porém tu não vai pedir emprestado. Ou seja, você vai ter dinheiro para emprestar, mas não vai pedir emprestado. Jeová te colocará por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não estarás debaixo, se obedeceres os mandamentos de Jeová, teu Deus, que eu te ordeno hoje para que guardes e cumpra. E não te afastes de todas as palavras que eu te ordeno hoje, nem para a direita e nem para a esquerda, para ir após outros deuses e servi-lo. Ou seja, se você fizer uma aliança com Deus e guardar os seus mandamentos, e eu já disse aqui como que você vai identificá-los naquele checklist. Aquele mandamento que você não está cumprindo, você vai trabalhar em cima dele para cumprir. Você vai orar a Deus e falar, Senhor, eu não consigo cumprir esse princípio. Eu não consigo fazer isso. Mas eu quero fazer. E Deus vai te aprimorar. Deus vai te preparar. E você vai ser uma pessoa abençoada. Em toda essa história de vida que Deus me deu aqui nessa terra, eu nunca vi uma pessoa que obedece à lei de Deus padecer, passar dificuldades, passar necessidades. Ao contrário. Aqueles que são fiéis a Deus, que guardam os seus mandamentos, Deus tem sido misericordioso com todos eles. Porém, do versículo 15 em diante, eu não vou ler, mas do versículo 15 ao versículo 29, são as maldições, que é o processo inverso. Nós não precisamos disso. Talvez algum diga, mas Romanos, mas Paulo não disse que não precisamos da lei? Não, Paulo nunca disse isso. Em Romanos 3,31, né, diz assim, Romanos 3,31. Invalidamos a lei por meio da fé? De maneira alguma. Antes nós estabelecemos a lei. Em Apocalipse 14:12. Aqui está a sabedoria. Aqueles que guardam os mandamentos de Jeová e têm a fé em Jesus. Só é sábio quem guarda os mandamentos de Jeová e tem a fé em Jesus. Talvez você diga, mas eu tenho fé em Jesus. Mas não guarda os mandamentos, você não é sábio. E você não está na aliança. Aí nós vamos para Apocalipse 22:14. Bem-aventurado que guarda os mandamentos de Deus, pois terão direito a comer da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Em outras palavras, não adianta você fazer campanha, não adianta você fazer propósitos, nada disso. Basta você guardar os mandamentos. E você vai alcançar graça aos olhos de Deus. Podemos até abrir espaço aqui para esses irmãos, mas não vamos fazer isso em respeito a outros. Mas aqueles que têm cumprido a lei de Deus na sua íntegra, em todos os princípios, eles têm prosperado, mesmo numa geração como a nossa, de tanta dificuldade. Aqueles que têm abençoado a obra de Deus, porque quando eu falo em abençoar a obra de Deus, não é abençoar a minha vida. Eu não vivo disso. Eu tenho a minha casa, que Deus me deu, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os dois imóveis que eu alugo, e tudo isso é fruto das bênçãos de Deus. Tenho 63 anos, faço 64 anos agora, em setembro. Nunca deixei de servir a Deus. Nunca trabalhei um Shabat. E nunca me faltou. Não sou rico, mas tenho uma vida tranquila. Mas quando eu falo em abençoar a obra de Deus, nós temos que abençoar porque nós precisamos levar esse evangelho do reino a outras pessoas.
E é impossível nós levarmos esse evangelho do reino se nós não nos ajudarmos. E como nós podemos ajudar? Através de oração, através da presença na congregação. Aqueles que podem vir e não vêm, pecam. Por quê? Porque as pessoas olham e falam, isso aí não deve ser bom não, porque não tem ninguém, está vazio. Até nisso é pecado. Quando você retém as ofertas e os dízimos que não lhe pertencem, a maldição vem e tira de você. Ou o carro quebra, ou a doença, porque esses recursos, a sua presença ajuda a evangelizar as pessoas. Então pense nisso. Se você não quer ter um compromisso com Deus, não tenha. É uma opção que você tem. Não perca o seu tempo. Como disse Pedro, melhor você não ter conhecido do que conhecer e ignorar. Então, comece a refletir na sua vida. Aqueles mandamentos que você está ignorando, pergunte ao Senhor. Senhor, o que eu faço para ser uma pessoa honrada na tua presença? O que eu faço para repreender o devorador que tira o meu sono? Porque não é só dinheiro, não estou falando de dinheiro. Você já percebeu que muitas pessoas têm insônia? É o devorador que está comendo o sonho dele, a tranquilidade. Por quê? Porque ele poderia estar levando pessoas ao altar do Senhor. Mas a vida dele é tão repleta de atividades que Deus sempre fica em segundo ou terceiro plano. O devorador está devorando a sua saúde. Você poderia ter uma vida saudável, mas você não está preocupado em cuidar das pessoas. Por isso, meus irmãos, pensem bem. Tudo que nós lemos hoje, aqui, tudo gira em guardar os mandamentos de Deus. Se você não está disposto a cumprir, não tem problema nenhum. Você pode ir embora. A maioria que passou aqui já foi embora. Por quê? Porque chega uma hora que ele acha pesado. E ele não quer ir para frente. Guardar os mandamentos de Deus é complicado. Eu abrir mão do sábado é complicado. Eu ter que ajudar uma parte dos meus recursos é complicado. Eu ter que pregar para os meus parentes me chamam de louco. Onde já se viu não comer carne de porco? Onde já se viu não trabalhar o sábado? Isso aí onde você já se viu isso? Então as pessoas começam a se omitir. Então não adianta. Ou você faz uma aliança com Deus, não comigo, com Deus, e diga, eu vou servir a Deus integralmente. Ou é melhor você desistir, porque vai ser cobrado de você. Muito, muito. E não permita que chegue aquele momento que o próprio Deus manda um espírito de engano para que você comece a acreditar em mentiras. Como eu já vi. Em particular, posso até mostrar para cada um de vocês. Pessoas que eram excelentes evangélicos, tocavam na igreja, pregavam na igreja, veio para a restauração, começou a ser uma bênção, de repente começou a rejeitar princípios e viraram esotéricos, budistas, hinduístas e macumbeiros. São vários, não é um outro não. São 30 anos de caminhada. E eu já vi tudo isso. Porque rejeitaram a salvação. E Deus manda o espírito de engano para que acredite na mentira. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem atraente para ninguém. É uma mensagem pesada. Mas foi o que eu pedi a Deus. Eu não sabia o que falar hoje. Porém, quando a irmã Sumara me fez essa pergunta de manhã, ou ontem à noite, não lembro, eu sei que eu respondi de manhã. Quando fez essa pergunta, essa palavra ficou na minha mente o dia todo, sobre iniquidade, sobre o ímpio, sobre impiedade. Só que nós queremos falar sobre a maravilhosa palavra do Senhor. Guarda os princípios de Deus. Isso vai mudar a tua história, vai mudar o teu relacionamento, vai mudar a tua saúde,
vai melhorar o teu negócio, vai melhorar o seu relacionamento com seus filhos. É promessa, e não fui eu que fiz, é Deus. Ao terminar essa reunião, antes de você se recolher, abra lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14. E medite em tudo aquilo ali. Os outros nem precisa ler. Mas esse é importante. Se você obedecer, se você cumprir, a sua vida vai mudar. Você não vai precisar subir em montanha, você não vai precisar fazer voto, você não vai precisar jejuar, você não vai precisar plantar bananeira. Não precisa nada disso. O que você vai precisar é ser fiel a Deus. Eu agradeço a presença de todos vocês, que tenham um excelente Shabat. Aqueles que puderem estar conosco, sabe que é uma alegria quando nós recebemos vocês, nós estamos esperando. Aqueles que não puderem, se for motivo justo, que Deus os visite também. E aqueles que puderem e não quiseram vir, que Deus tenha misericórdia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por esse momento que passamos com os teus filhos, que a tua bênção alcance todos eles, que o teu Santo Espírito visite-os, abra as suas mentes, que a soberba que existe entre nós seja derribada em nome de Yeshua, que a humildade que deve surgir do nosso coração seja a nossa dia a dia, o nosso dia a dia. Visita-nos, Senhor. Tende misericórdia do teu povo. Quero também pedir pela família daquela senhora que veio a falecer, que a Cristiele falou, que Deus conforte essa família, que Deus tenha misericórdia dessa senhora, para que, Senhor, ela possa ser recebida pela tua misericórdia. Quero pedir também, Senhor, pela nossa saúde, pela saúde dos teus filhos aqui. Quero pedir para aqueles irmãos que estão com dificuldade no seu trabalho, abre as portas dos céus, derrame bênçãos sem medidas. Aqueles negócios que estão ali amarrados, que não estão resolvidos, Senhor. Dá uma solução. Nós pedimos tudo isso, não que haja mérito em nós, mas através dos méritos de Yeshua. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amanhã às 17h30, online, às 17 horas, estamos iniciando aqui, cantando os hinos, louvando a Deus. Infelizmente não podemos gravar, porque as pessoas, o Facebook corta. Shabbat shalom a todos.